recentemente estava eu e Tati conversando com o CEO, e eu escutei uma coisa que, confesso, que me incomodou. Mas, por um outro lado, eu entendi. E aí eu queria ouvir a visão de vocês, assim, do ponto de vista de como desconstruir, porque eu acho que isso deve ser escutado de diversas maneiras possíveis em todas as empresas, né? Que é a questão do... se eu investir em marca empregadora, na verdade, eu estou assumindo essa responsabilidade, né? Então, assumindo que, dentro da minha empresa, se eu investir em marca empregadora em saúde mental, né? Eu estou assumindo que dentro da minha empresa não tem saúde mental, né? E aí eu vou acender uma faísca internamente. Isso pode impactar, na verdade, negativamente a reputação. Eu queria ouvir um pouquinho a visão de vocês, que são referências, e como desconstruir esse tipo de mensagem, porque eu acho que também faz parte do pontapé inicial, porque se a alta liderança não tiver comprado, acho que não tem saída para a gente conseguir ser estratégico com isso. Qual que é a visão de vocês? Bom, eu acho que a Tati, né, ela bem colocou aí vários números importantíssimos, né? Não tem como não levar em consideração a questão da saúde dentro das empresas. São números, é insustentável, como a Tati colocou, né? Tem números assustadores. Hoje, saúde mental é a principal preocupação no mundo depois do câncer. Hoje, 397 bilhões de reais é o que a gente perde aqui no Brasil com afastamentos. Isso representa 4,7% do PIB. 38% dos afastamentos já são afastamentos por conta de saúde mental. Então, não dá para não ter essa questão na pauta. Não dá para falar de organização sem falar de saúde mental. Falar de saúde mental é tão mais importante do que falar de resultados hoje na empresa. Você não tem resultados se você não tiver pessoas saudáveis. Perfeito. Muito bom, Fabi. E eu acho que até trazendo esses dados para dentro da empresa, né? Quanto mais dados você tem da sua organização, então, um exemplo, a gente faz pesquisas, né, de employee surveys, né, as pesquisas ali com os colaboradores, para olhar para a experiência do colaborador. A gente olha para a NPS, tem perguntas e questões abertas ali, e isso, obviamente, eram dados internos sobre a empresa. Então, quando você tem esses dados que são externos, né, e mais os internos, você começa a mostrar um pouco do retrato de como que a empresa está, né? Então, eu acho que assim, contra dados, né? Acho que a gente não tem muita discussão ali, e isso pode ser uma base, sim, um começo para a gente começar a olhar para ações específicas relacionadas ao tema. Bom dia para todo mundo que está aqui. Eu acho que assim, o tema de saúde mental ele realmente não é um tema passageiro, né? A gente está vendo aqui todos os dados que a Tati apresentou, tudo que a gente vai ver ao longo desses 2 dias vai mostrar que realmente é um tema que veio para ficar, é um tema perene, é um tema realmente importante que mexe o ponteiro de toda a organização. Então, tapar o sol com a peneira, né? Falar, não, melhor não investir, senão vai mostrar os pontos negativos que tem na empresa, realmente não é uma boa estratégia. Acho que muito pelo contrário, né? Se você não investir em saúde mental, você vai estar negligenciando um problema que vai fazer aumentar o teu turnover, vai diminuir a produtividade da empresa como um todo, e acho que o pior dos mundos vai impactar negativamente a experiência e a vida de todos os funcionários que trabalham na empresa, e não só os funcionários, mas os familiares também. Acho que é muito importante a gente ter um olhar sobre todo o ecossistema envolvido, porque uma pessoa ali que está passando por algum problema de saúde mental, não é só ela que sofre, mas todos os familiares envolvidos. Então, eu acredito que a empresa ter uma visão genuína sobre esse tema e trabalhar esse tema de forma proativa é sustentável para todos os elos da cadeia, né? Os funcionários que vão se beneficiar com isso, a própria empresa que, por consequência, vai ter uma melhor produtividade, vai ter uma facilidade maior de atrair os talentos necessários para a organização, né, que tem tudo a ver com a marca empregadora, que a gente vai conversar aqui, e também garantir o melhor engajamento desses talentos ao longo de toda a sua jornada dentro da empresa. Perfeito.
Não sei se vocês concordam, mas acredito muito na marca empregadora numa visão de experiência, né? Ela é a ponta do iceberg daquilo que já acontece, como a gente reverbera aquilo que já está de dentro para fora. E como é que é a visão de vocês desse impacto, desse investimento na marca empregadora, na experiência de vocês? Como é que foi ver isso, vocês agindo de dentro para fora, e isso funcionando e os resultados que apareceram? Bom, eu vou trazer um pouco da experiência da RD aqui, começando. Primeiro que a gente entende que marca empregadora, ela precisa ser um reflexo do que acontece lá dentro, né? Dentro da empresa. O que a gente coloca para fora tem que ser um reflexo natural. Quando a gente começou com o programa, e a gente começou antes da pandemia, né? A gente começou um programa em 2018, a gente fez todo um benchmark em São Francisco, a gente foi para algumas empresas, foi entender um pouco sobre essa área de wellness, né, como funcionava, de empresas que já faziam, e a gente desenvolveu um programa que visava justamente esse equilíbrio no trabalho e essa saúde mental, que é o Wise and Well. E o Wise and Well, a gente basicamente se baseou em 3 grandes pilares ali, que é o primeiro de estrutura. Então, dentro de pensar em span of control, pensar em design org, pensar em planejamento, priorização. Então, como é que a gente cria o que é necessário em termos de estrutura para a gente ter um ambiente saudável? O segundo fator são as habilidades. Então, como é que a gente desenvolve essas habilidades nas pessoas, né? Então, autoconhecimento, autoconsciência, né? Entender quais são os seus gatilhos, entender o que te faz bem é importante. A gente também investiu nisso, que é um dos pilares. E o terceiro é o suporte, né? Então, lá em 2018, a gente começou com um trabalho interno de consultoria de bem-estar, que é feito por uma pessoa sensacional, que acaba fazendo um acolhimento inicial e pontual do nosso colaborador, totalmente sem custos, e a parceria com a Vitude, né, que a gente começou lá atrás, justamente para ter uma plataforma de psicoterapia. E aí, o que foi acontecendo, né? Os nossos próprios colaboradores começaram a levar isso para fora. Então, isso veio de um interesse genuíno da gente querer fazer alguma mudança, fazer uma movimentação e criar um ambiente que fosse saudável, né? Isso começou a refletir e isso, obviamente, teve impacto na marca empregadora. O ano passado, a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais, até metrificado, mais assertivo de marca empregadora, de divulgação, de post, e a gente aumentou muito a quantidade de visualizações das nossas vagas, mais de 10 mil visualizações por conta desses posts extras, né? E mesmo a aplicação de vagas, quando a gente olha para 2018, a gente tinha, em média, ali 15 mil, 20 mil aplicações, e a gente hoje tem 55 mil aplicações para as vagas da RD. E isso muito movimentado pelo próprio colaborador, levando essa imagem para fora. Então, eu entendo que a marca empregadora, né, esse trabalho de marca empregadora, ele funciona bem, a evolução da marca funciona bem quando existe essa congruência de dentro para fora, né, do colaborador, e o que a gente leva dentro de casa e o que a gente leva para fora através do nosso colaborador. Posso complementar a Naná, porque eu concordo quando você traz, Naná, que, na verdade, o impacto na marca empregadora da saúde mental é uma consequência de investimento em programas de saúde mental. Então, você tem que ter uma consistência desse trabalho feito ao longo do tempo para que você possa ir para o mercado através de uma estratégia de marca empregadora e poder vender isso como um atributo importante da empresa. Por isso, né, que você trouxe, acho que o interesse genuíno, né? Acho que tem que ser genuíno da empresa esse interesse em cuidar das pessoas de uma forma diferenciada, para que a gente coloque esse atributo de valor. E na TOTVS a gente fez muito parecido com o que a Naná narrou em relação à RD. A gente tem um programa também já desde meados de 2017, bem antes da pandemia, que tem um olhar integral sobre a saúde dos colaboradores. Lá na TOTVS a gente chama de TOTWers, os nossos colaboradores, são mais de 10 mil pessoas que trabalham com a gente.
E, ao longo dos anos, a gente foi acompanhando os resultados que esse investimento dava e ia intensificando as ações dos nossos programas, ainda sem ter um olhar externo de marca empregadora. O nosso objetivo realmente era ter o melhor cuidado possível, né, para os colaboradores. A gente sabe, né, fazendo um diagnóstico, né, o quanto de problema que existe de saúde na sua totalidade. Obviamente que durante a pandemia, um olhar também muito intensificado sobre a saúde mental, então era algo que a gente já fazia, mas a gente teve que remodelar, olhando inclusive para novos modelos de trabalho, como isso impacta na saúde mental das pessoas como um todo, todas as fases que nós passamos ao longo desses últimos anos. E, assim como aconteceu na RD, na TOTVS também, naturalmente, as pessoas, né, começaram a reconhecer essa importância, esse investimento da companhia, esse interesse genuíno da empresa em relação ao tema, e começaram, né, a colocar posts em redes sociais, fazer depoimentos espontâneos, e a gente incorporou esse tema na nossa marca empregadora, então trazendo também dentro dos nossos atributos de valor, quando a gente abre uma oportunidade, quando a gente, né, vai para o mercado em busca de talentos, a gente também trazer esse como aspecto fundamental da empresa. A gente começa a ver resultados importantes, né, então a gente acompanha os indicadores, né, de reputação de marca empregadora, a gente vê especificamente tema de qualidade de vida ao longo dos anos, elevando a nota. Então, um reconhecimento que vem de dentro para fora, dos próprios colaboradores que são impactados pelas ações, e quem entra vê que isso é uma realidade, que daí é um segundo feedback muito importante, que as pessoas que entram no grupo começam também a fazer parte dessa rede de recomendação em relação às nossas ações de saúde mental. Bom, eu nem tinha dado bom dia, né? Bom dia a todos. A gente começa já. Bom, como a Naná e o Fernando comentaram, não é muito diferente para a gente na Plexi. Eu acho que falar sobre marca empregadora é falar sobre atração, né, e retenção de talentos, e a gente está vivendo um desafio adicional, né, porque a Plexi é uma marca nova, mas da Sodexo benefícios e incentivos que tem uma história, né, muito grande, muito forte no nosso mercado. Mas falar de marca empregadora é falar também de cultura, de valores, e a gente tem um propósito muito, muito lindo, né, que tem relação direta com a questão da saúde mental. A gente quer realmente potencializar e levar, né, mais oportunidade daquilo que mais importa para cada um de nós, através de incentivos e soluções de qualidade de vida, né, soluções que engajem o colaborador, e isso passa por tudo. Então, o trabalho que a gente faz de marca empregadora e agora na Plexi tem um olhar muito do ser humano de forma integral, né? Nós somos o trabalho, nós somos a pessoa, nós somos a espiritualidade. Como é que a gente olha o ser humano como um todo e trabalha ações políticas e ferramentas nessa complexidade que a gente vive, né, pessoalmente, profissionalmente, para levar o que tem de melhor através dos nossos colaboradores para a sociedade e para as empresas. Então, a gente fala de gestão como um todo, como a Tati comentou. A gente fala de dados, a gente precisa ter gestão de dados, a gente não consegue trabalhar planos de ação se a gente não sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar. A gente trabalha soluções e ferramentas, né, que estimulem a prática de atividade física, né, a prática de saúde mental, uma nutrição melhor, o que a gente pode fazer do ponto de vista também de ferramentas que possibilitem esse bem-estar para o colaborador. Então, a gente olha de maneira integral para o colaborador, para que ele possa refletir a nossa cultura, os nossos valores para fora, e que queira estar na empresa e que queira influenciar outros a entrar. E isso é marca empregadora, e isso é experiência. Muito bom. E aí, queria perguntar para vocês, quais foram as principais ações, assim, num Pareto, né? Óbvio que é uma estratégia que é complexa, completa, mas, assim, se vocês pudessem, para quem está começando ou para quem gostaria de colocar na prática, né, em termos de estratégias e ações de saúde mental que vocês viram que tiveram maior impacto no engajamento, na marca empregadora, enfim, quais seriam elas, né? Posso começar. Foi muito interessante o nosso começo desse tema na empresa,
porque acho que é uma dificuldade que todo mundo tem quando inicia a trabalhar esse assunto, é o budget, né? Então, que orçamento a gente vai dedicar para trabalhar de forma consistente esse tema. Então, é um desafio que a gente passou, é um desafio que eu entendo que todas as empresas passam quando começa a trabalhar um tema como esse. E lá a gente fez um trabalho de procurar ter uma eficiência um pouco maior nas negociações dos nossos principais contratos de benefícios. E a gente sabe que os contratos de benefícios, o que tem mais custo são os planos de saúde como um todo, né? Todos os benefícios relacionados à saúde. Então, como a gente consegue, através de uma eficiência de uma negociação, de revisitar até um pouco o desenho desses planos, conseguir salvar um pouco de dinheiro para a gente ter um olhar diferenciado sobre saúde de forma integrada. Então, foi assim que a gente começou. A gente não tinha budget dedicado, a gente fez um trabalho realmente de eficiência, de olhar dentro do que a gente tinha, como a gente poderia ser mais produtivo, e dedicou um dinheiro específico para começar a trabalhar as ações de saúde integral mesmo. Ao longo do tempo, isso vai ganhando corpo, porque realmente a gente começa a ver um resultado. Mas é claro que é algo de médio e longo prazo, né? Não quer dizer que a gente começar a entregar um programa de saúde mental, no mês seguinte a gente já começa a ver algum tipo de retorno. A gente sabe que isso tem que ter como consistência, tem que ter indicadores, tem que começar a acompanhar a evolução, né, dos principais marcos que você está acompanhando de saúde das pessoas e também o impacto no negócio. Então, isso a gente fez, então, ao longo do tempo, a gente começou a identificar, né, algumas mudanças relevantes para os negócios e para as pessoas e começou a fazer mais ações que impactassem as pessoas. No auge da pandemia, acho que como grande parte das empresas, a gente identificou também uma estafa muito grande das pessoas que tinham que ficar grande parte do tempo em casa, que tinham que saber lidar de uma forma diferente, né, no equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional. Então, naquele momento, a gente, né, começou a investir em alguns programas diferenciados, por exemplo, o Reset Day, né, que muita empresa tem, vou dar o dia do aniversário para a pessoa. A gente, naquele momento, a gente falou, não, eu quero dar um dia para a pessoa que ela vai escolher, alinhado com o líder dela no ano, para ela poder tirar para ela poder fazer o que ela quiser. E, então, é super flexível. É um momento que a pessoa vai falar, eu prefiro tirar esse dia por um motivo tal, pode ser no meu aniversário, pode não ser. E aí a gente fez um teste no primeiro ano, que foi no auge da pandemia, obviamente teve uma adesão super interessante, mas a gente viu que isso traz um resultado importante para a empresa também. Então, a gente manteve como uma prática ao longo dos anos, e a cada ano que passa, o Reset Day faz parte desse nosso grande pacote de saúde mental, e hoje é um dos benefícios que as pessoas mais valorizam, né? Que dia que eu posso tirar meu Reset Day, eu já vou me programar ao longo do ano para que isso aconteça. E um outro exemplo é que a gente, no ano passado, implementou um programa que é um misto entre um reconhecimento pela dedicação das pessoas ao longo dos anos na empresa, com tempo de dedicação também para a sua saúde, para a sua família, que a gente passou a chamar de Gift Days. O que é isso? Então, a cada ano que a pessoa faz de empresa, a partir do 5º ano, ela ganha dias adicionais de descanso. Então, se ela completa 5 anos de empresa, ela tem 2 dias de descanso no ano, além das férias legais que ela já tem direito. Se ela completa 10 anos, por exemplo, tem 5 dias a mais. Se ela completa 15 anos, tem 8 dias a mais, e assim por diante. Então, a gente conseguiu unir um reconhecimento por esse tempo de casa, junto com o assunto de saúde mental, que a pessoa ela poder ter um tempo a mais para equilibrar as suas partes da vida. E é um programa que a gente implementou no ano passado e já vem dando um resultado super bacana também. Muito legal, Fernando. Eu acho que é importantíssimo, gente, a gente, primeiro, conhecer o estágio que a gente está na nossa empresa, né? Aqueles estágios que a Tati mostrou, né? Da negligência à estratégia. E a gente precisa escutar, né, a nossa empresa, escutar de forma genuína e de forma consistente, né? Onde estamos e onde queremos estar. E aplicar pesquisas.
ouvir, aplicar pesquisas, extrair dados para implementar planos de ação. E a gente pode começar pequeno e aumentando até ser grande. Acho que primeiro a gente precisa reconhecer, né? Assim como um médico faz uma entrevista com a gente para entender a nossa saúde, a gente precisa fazer entrevistas com a nossa população. E tem uma série de ferramentas de clima. A gente lá na Pluxee, a gente usa The Happiness Index, né, que é uma solução nossa que a gente usa para dentro de casa e oferece também aos nossos clientes, que ela usa neurociência e usa inteligência artificial, e a gente consegue aplicar pulse, né, pesquisas de clima, e mais toda a parte de saúde. Então, a gente consegue aplicar questões, como a Tati também comentou, de foco, de vitalidade, de confiança, para a gente entender como e onde estamos como empresa, né? E eu acho que a gente tem que fazer coisas básicas também. A gente precisa celebrar, né? A gente precisa implementar o cuidado como um todo na nossa empresa. A gente tem um programa chamado Pluxee Cuida, né, na Pluxee. E o que ele olha? Ele olha desde a questão nutricional, desde o apoio psicológico, o apoio físico, o apoio nutricional, o apoio financeiro, né? E não só para a gente, mas extensível aos nossos familiares, porque eu, pelo menos, acredito, eu acho, com certeza vocês também, se as pessoas que a gente ama não estiverem bem, a gente não está bem, né? E se a gente não estiver bem como RH, como é que a gente ajuda os outros? Então, a gente tem um programa que olha desde esse apoio, que é fundamental, até questões como realmente celebrar, como a gente trabalha a formação da liderança. É importantíssimo que a liderança saiba como lidar com o colaborador, e se ele não souber, que ele saiba como procurar ajuda. Ele é à frente, né? Ele é o primeiro canal do colaborador. Eu digo que o gerente, né, o gestor, é o RH, no fundo é o RH para os seus colaboradores. Então, a gente tem que falar de sensibilização, de conscientização, de programas de apoio, né, de formação de líderes, tudo isso junto e misturado. Não é fácil, mas o nosso papel como RH continua sendo e vai ser para sempre, esperamos nós, cuidar das pessoas, né? Então, esse olhar integral é fundamental, e a gestão de dados. Bacana. Acho que talvez aqui para complementar, né? A gente resolveu colocar uma liderança dedicada para esse assunto, né? Então, esse foi um primeiro ponto, até para a gente conectar assuntos importantes que são relacionados a desenvolvimento. Então, é uma área, uma disciplina que está dentro de desenvolvimento, com essa liderança dedicada, e na RD a gente metrifica muito. Então, a gente consegue ter métricas, gerar métricas em relação à saúde do colaborador como um todo, né? E a gente consegue conectar esses pontos. Mas falando mais especificamente de ações específicas, né, eu vou falar de como estamos hoje. Semana que vem a gente tem um hangout para contar sobre o novo programa, não posso dar spoiler ainda, mas o que a gente vem fazendo, né? Além do que eu já comentei, da consultoria de bem-estar, plataforma de psicoterapia, que também é estendida para o familiar ali da pessoa. Desde o começo da jornada, desde o início da pessoa dentro da RD, a gente tem um programa que é o nosso onboarding corporativo, que é o Get Ready. Já chega a consultora de bem-estar e vai falar sobre isso, né? Mesmo porque quando você entra tem muitas informações, isso gera uma certa ansiedade. Então, ela vai contar que calma, é normal, acontece, né? E vai te dar ferramentas ali para você saber lidar com aquele primeiro momento. Todos os nossos programas de desenvolvimento internos, a gente tem alguns, né, inclusive de desenvolvimento de liderança, a gente tem a presença ali de alguma, ou da consultoria de bem-estar, ou de uma pessoa do time de bem-estar, de RH, vai conversar com as pessoas, com os líderes, falar da importância sobre isso. Acho que até um pouco nessa linha que a Fabi trouxe, porque é o líder que está ali com o colaborador no início. Então, ele precisa saber observar alguns aspectos que são super importantes no dia a dia. Então, criar essa cultura em todos esses aspectos e metrificar para entender se está tendo resultado é essencial para a gente poder contar se o programa está sendo efetivo ou não. Então, hoje, para a cultura de bem-estar da RD, a gente olha desde o início da jornada até o momento ali da saída e do encerramento aí dessa jornada.
Muito bom, a Fabi contou um pouquinho como metrifica ali na Plux, né? Mas queria ver de vocês, como é que vocês também têm metrificado qualidade de vida, felicidade no trabalho, para poder identificar esses focos, né? E poder atuar, enfim. A gente olha, como eu falei, a gente tem NPS, né? Então a gente tem várias categorias de NPS, né? O NPS vem com algumas perguntas. Com esse NPS a gente consegue fazer também a categorização dos comentários abertos. E junto com isso a gente consegue olhar também para a segurança psicológica, que é um indicador super importante para as pessoas, para elas se sentirem bem dentro daquele ambiente. Já é um termômetro para a gente do que está acontecendo. E é um termômetro, né, é um indicador que a gente consegue abrir de acordo com a população mesmo. Então, a gente consegue dizer como é que está a saúde psicológica, por exemplo, de mulheres, de mães, de pais, do público de diversidade e inclusão. Né, a gente tem também um trabalho bem importante de diversidade e inclusão dentro da empresa, e a gente consegue olhar para cada um desses públicos para entender se a gente tem ações específicas que a gente possa rodar. A gente tem os indicadores básicos, né, de turnover, a gente olha quando a pessoa sai, tem as pesquisas ali de saída para entender motivo, a gente consegue olhar para one-on-ones, satisfação com one-on-one, se a gente tem, se as pessoas estão tendo abordagens de carreira nesses one-on-ones, né, ou quais são os principais motivos ali que estão sendo colocados. Então, tudo isso são indicadores que a gente consegue saber como está a jornada de cada um desses colaboradores. Acho que ouvir os colaboradores é a chave nesse processo, né? Como a Fabi e a Naná colocaram. Na TOTS, a gente também tem um processo de, com constância, gerar essa escuta através de pesquisas. A gente tem uma pesquisa chamada Fala Gente Boa, que é a nossa pesquisa de engajamento, e que a gente inclui perguntas direcionadas em relação aos programas de saúde e também saúde mental. Então, a gente tem perguntas relacionadas a se a gente trabalha num ambiente saudável, se o líder ele tem um papel de incentivar o melhor equilíbrio de vida, se eu vejo uma qualidade de vida na empresa como um todo e se eu vejo, né, a qualidade de vida na área que eu trabalho. Então, através dessas perguntas, tanto com o resultado de favorabilidade, como através dos comentários qualitativos, a gente consegue entender o termômetro de como estão as ações e direcionar os esforços no plano de ação contínuo de melhoria, né? Essas perguntas hoje estão entre os maiores índices de favorabilidade da nossa pesquisa, o que ao longo dos anos veio numa crescente, o que nos deixa muito felizes, mas com uma série de oportunidades sempre de como a gente pode engajar cada vez mais, principalmente as lideranças no processo, como também a Fabi e a Naná trouxeram, que as lideranças são, na verdade, os grandes catalisadores de um bom ambiente de trabalho. Então, o líder está embarcado no tema, ele ser um multiplicador do bem-estar, um multiplicador do ambiente saudável, é essencial. Então, esse também é o fruto do nosso investimento no último ano, tanto um letramento inicial em todos os nossos níveis de liderança, mas também que a gente tenha líderes de referência no tema de qualidade de vida e que eles possam ser o porta-voz para, tanto internamente na organização como externamente. E, através disso, todos os colaboradores verem que é um investimento sustentável, investimento que todo mundo está embarcado, seja líder ou não. Fabi, quer complementar alguma coisa? Tudo certo? Eu queria só fazer um comentário que é interessante, que nas nossas organizações, né, quanto mais a gente fala, né, claro, mais a gente quebra tabus, paradigmas, mitos sobre o tema, né? É um tema que hoje, pós-Covid, ele ficou muito mais na pauta, as pessoas trazem. E eu acho que é super importante quando a gente fala, a gente tem um programa, é um canal de comunicação, na verdade, chamado Conectando Conhecimentos. E a gente leva diversos temas. Nada mais é do que uma conversa com toda a população, e as pessoas participam se quiserem. A gente leva temas de diversidade e inclusão, temas de saúde mental, e a gente descobriu, né, ao longo desse programa, como as pessoas queriam falar sobre o tema. Então, a gente trazia alguém para comentar e as pessoas contavam suas próprias histórias. E, ao contarem suas próprias histórias, elas começaram a abrir a oportunidade para que outros contassem. A liderança começou a contar. E isso foi assim um círculo virtuoso muito grande na empresa,
né, da gente se abrir mais, da gente ter mais segurança psicológica para tratar o tema, desde o estagiário, desde o jovem aprendiz até o CEO, né, e de forma aberta. E eu acho que isso faz muita diferença, gente. Isso é simples, mas não é simplório, né? A gente tem que começar. E com pequenos passos a gente faz uma grande diferença, às vezes só no processo de comunicação. Perfeito. Infelizmente, estamos encerrando o nosso conteúdo. Mas eu queria pedir para vocês deixarem uma palavrinha final da visão de vocês, que vocês acreditam nessa relação da saúde mental com a marca empregadora, para quem está assistindo a gente. Bom, eu acho que é importante, né, levar o tema saúde. Saúde não é ausência de doenças, né? Eu vi isso uma vez e me marcou muito. Eu acho que saúde é a gente realmente potencializar, né, o nosso ser integral, né, com uma forma de vida que nos traga mais felicidade. E eu gosto muito de como o professor Tal Ben, de Harvard, ele define felicidade, né? E ele fala que felicidade é a combinação de saúde mental, de saúde física, relacional, né, e intelectual. E eu acrescentaria espiritual também. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que trabalhar nas nossas organizações e ter isso em mente para a gente todos os dias. Então, autoconhecimento é fundamental, autocuidado é fundamental. De novo, se a gente não estiver bem, a gente não está bem para ajudar dentro de casa, não está bem para ajudar a família. Então, a gente precisa se cuidar e olhar para a gente como um todo. Boa, eu até eu queria ir nessa linha, né, que você falou do autoconhecimento, o autocuidado, né, porque eu sempre relembro a história do avião, né, da gente colocar a máscara na gente primeiro. Então, principalmente, isso fica muito claro quando a gente vira pai, mãe e quando a gente é líder, né, porque a gente percebe que as pessoas são um reflexo, né, daquilo que a gente está mostrando no dia a dia, ensinando no dia a dia, então, esse é um primeiro ponto, a autoconsciência, né? Então, para a saúde mental, isso é muito importante. E até a gente quebrar paradigmas, né? Eu estou no mercado de trabalho, se eu contar com o tempo de estágio, há 25 anos, e a gente nunca falou tanto dessa pauta como a gente vem falando agora. E para a gente entender isso, a gente tem que acreditar. Né? Então, a gente tem que acreditar. Se a gente não acredita porque a gente não tem repertório, vamos procurar entender o que isso significa, vamos ler, vamos dar abertura, vamos ouvir as pessoas, vamos buscar referências no mercado que falem sobre isso, até para a gente, voltando na palavra genuíno, né? Para a gente ser genuíno nas ações que a gente acredita. Então, acho que para a saúde mental, isso é um ponto muito importante, porque, de fato, contra, né, os dados que a gente tem, não tem argumentos. Né? Então, a gente precisa focar nisso agora. E imagino que tem um público de RH importante aqui, então, a gente tem uma responsabilidade de levar essa pauta como uma pauta que é prioritária hoje dentro das empresas. Eu gostaria de deixar meu recado final para, principalmente, os gestores de programas de saúde ou quem, de certa forma, está envolvido nisso dentro das organizações ou gostaria de começar a atuar com esse tema de forma mais consistente. Acho que a palavra-chave é realmente a resiliência, gente. Como eu falei, é um processo de médio e longo prazo, é um trabalho de formiguinha e que exige, sim, uma mobilização da empresa, trazer um patrocínio importante. Geralmente é um movimento que acontece de baixo para cima. Quando, naturalmente, na empresa, você não tem uns executivos, né, trazendo esse tema à toa, a gente tem que levar esse tema para o board e mostrar o quão importante que é o investimento nisso. Às vezes, algumas resistências vão existir, e a gente tem que entender, através dos dados, através desse trabalho consistente ao longo do tempo, e começando a fazer, começando pequenininho e dando um resultado atrás do outro, vocês vão ver o quanto de impacto positivo que vocês vão gerar na organização de vocês. Então, é não desistir, é ter resiliência, ver a melhor forma de você conseguir traçar esse caminho dentro da organização, porque não tem uma receita de bolo.
A gente está trazendo também algumas experiências ao longo desses 2 dias. A gente vai ver conteúdos aqui muito interessantes e acho que aqui a gente está para contribuir com um pouco dessas experiências, através delas, cada uma de vocês poder tirar o melhor disso e entender dentro da empresa de vocês como vocês conseguem amplificar o tema com consistência. E é isso, gente. Obrigado, Naná. Obrigado, Fabi. Obrigado, Fernando.